Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé só por alguns instantes. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos, Santo Deus bendito e nosso Pai amado. Nós estamos outra vez reunidos em tua casa, neste local de adoração, de louvor, de glorificação ao teu nome, através das nossas vidas colocadas diante de ti. Ó Deus querido, e nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui. Pai, queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Fala conosco, toca o nosso coração. O teu servo, meu Pai, que estará ministrando neste instante, dá-lhe da tua graça, toma-o em tuas mãos, enche-lhe da unção dos céus, e que a tua palavra anunciada, Deus vivo, traga alento aos nossos corações, meu Pai, e cumpra aquilo para que a designaste. Fica conosco, Deus, nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, em 1950, o Brasil sediava a Copa do Mundo e tivemos uma baita oportunidade de conseguir chegar na final, juntamente com o Uruguai. No primeiro tempo, o Brasil só precisava de um empate para conseguir ganhar a sua primeira taça ou o seu primeiro campeonato mundial. No primeiro tempo, o Brasil fez o primeiro gol, pegou a taça praticamente, mas com pouco tempo o Uruguai empatou, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Uruguai vira. Esse final de Copa do Mundo aconteceu no Maracanã, pela primeira vez lotado, com 200 mil pessoas assistindo a final da Copa do Mundo entre o Brasil e o Uruguai. Quando o Brasil perdeu em casa, surgiu e nasceu daí uma expressão chamada maracanaço. Sempre que alguém tinha uma decepção, sempre que alguém ficava irritado com alguma coisa terrível que acontecesse, usava a expressão maracanaço. Um dos participantes daquela noite foi Zagallo. Ele trabalhou como guarda daquele estádio do Maracanã. Zagallo disse que não achava que fosse possível 2.000 pessoas ficarem em silêncio. Mas naquele dia, 200 mil pessoas ficaram em silêncio. O que se ouviu foi sussurro e lágrimas. Quando o jogo termina, a Copa já estava perdida e a decepção já estava estampada na cara de todo brasileiro. Um menino de apenas 10 anos estava jogando bola na rua.
O nome desse menino era Edson Abrantes. Quando ele entra na sua casa, ele vê o seu pai com um raidinho de pilha, chorando copiosamente. Ele se aproxima do pai e fala assim: pai, o que está acontecendo? Eu nunca vi o senhor chorar. Imagine dessa forma. O senhor, com o apelido de Dondinho, olhou para o filho e falou assim: meu filho, a gente acabou de perder a Copa em casa e de virada para o Uruguai. Ele se aproxima do pai, coloca a mão no peito e olha no olho do pai em lágrimas e diz: pai, eu prometo ao senhor que um dia vamos ganhar a Copa. Esse menino chama-se Pelé, é o apelido dele. 8 anos depois, com 17 anos apenas, esse menino é contratado pela seleção brasileira. Ele viaja pela primeira vez para um país chamado Suécia. Ele não sabia nem que tinha outro país. Chegando lá, ele tem uma oportunidade de jogar, porque um dos artilheiros se machucou. Quando o Pelé entra em campo, mostra para que nasceu. Foi o artilheiro da Copa. Ganhou de virada. E foi a maior estrela que o mundo conheceu em 1958. Ele volta para casa no avião e falou assim: meu Deus, será que papai sabe que a gente ganhou a Copa? Que ele nem imaginava que de lá pegava rádio através das transmundiais. Quando ele chega em casa, vai em direção ao seu pai e o Brasil quase como um todo estava esperando por ele. Foi o astro de 1958. Mas a única missão que ele tinha era pegar aquela taça e entregar ao pai. Ele chega para o seu pai em lágrimas e diz: pai, há 8 anos atrás eu lhe prometi que ganharia a Copa, e aqui está ela ganha para o senhor. Em 1962, Pelé faz com que a seleção brasileira mais uma vez chegasse à final. Infelizmente foi contundido, não teve como jogar, mas mesmo assim a seleção brasileira ganhou o 2º título mundial em 1962. Em 1966, perde infelizmente na Inglaterra. Foi a maior decepção de Pelé. Ele ficou arrasado, até quis deixar o futebol de lado. Mas incentivado pela seleção brasileira, pelos amigos, voltou a jogar em 1970. E ele disse que quando aceitou entrar na seleção, fez a seguinte promessa: Deus, que essa seja a minha última Copa, mas também a nossa última vitória. Em 1970, no México, Pelé mais uma vez brilha. E o Brasil recebe a sua 3ª estrela e se torna o único país com 3 estrelas mundiais. Tudo isso porque um menino fez uma promessa ao seu pai e mostrou ao mundo o que é jogar bola. Existia futebol antes de Pelé e depois de Pelé, o mundo nunca mais viu um artilheiro como aquele. Pelé, meus irmãos, recebeu um título de rei do futebol. E não é à toa. Mais de 1.200 gols, ganhou, meus irmãos, 3 campeonatos mundiais. No Santos, ganhou mundiais de tudo que você possa imaginar. Ele consagrou-se por causa de uma promessa que fez ao pai. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que uma promessa daquele menino ao pai se cumpriu pela fé que ele tinha em Deus e muita garra e determinação. Mas assim como Pelé recebeu esse título de rei da bola, nós, como igreja de Deus, também estamos debaixo de promessa. Não do rei da bola, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. O texto que lemos nessa noite fala-nos sobre promessas, fala-nos sobre garantias. E essas promessas, meus irmãos, Cristo deu à sua igreja com a intenção de nos encorajar. Se nós nos sentimos encorajados, meus irmãos, por uma palavra e declaração do próprio Deus, o que é que vai lhe encorajar? Jesus estava ressurreto, prestes a subir aos céus, e olha para os seus discípulos e diz: olhe, eu quero que vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, se Cristo tinha vencido a morte, o que é que podia parar e deter o evangelho? Se a morte não pôde parar o nosso mestre, se a morte não pôde parar o rei dos reis e senhor dos senhores, nada pararia a igreja que estava debaixo dessa promessa. E a promessa é: nós temos uma palavra que tem poder de salvação. Jesus disse: eu quero que vocês vão ao mundo e preguem o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado.
Então Cristo delegou à sua igreja, representada pelos apóstolos, que nós temos uma palavra que realmente salva, que quebranta os corações, que transforma homens e mulheres de dentro para fora. E o poder que a igreja tem, meus irmãos, é o mesmo. Nós estamos debaixo dessa mesma promessa. Compete a nós, crendo que a palavra permanece com poder salvífico, com poder que salva, independente da condição humana. E Jesus Cristo falou assim: olha, eu quero que vocês preguem, mas a todo mundo. Não faça acepção de pessoas. O evangelho, ele salva e traz esclarecimento da condenação. Jesus disse: aquele que não crê será condenado. Então, meus irmãos, se nós cremos na palavra dita por Jesus, compete a nós anunciar o evangelho, não crendo em nossa capacidade, não crendo em nossa oratória, não crendo em nossa sabedoria, mas crendo no poder do evangelho quando é anunciado. O apóstolo Paulo disse, meus irmãos, que ele acreditava, era no poder da palavra, que quebrava os corações de pedra e transformava em homens de Deus. Então, sempre que você tenha uma oportunidade, não confie no seu discurso, não confie na sua sabedoria, confie no poder da palavra de Deus, que ela se responsabiliza pelo que vai fazer. Então, Cristo olha para a sua igreja e diz: pregue. Eu tenho tanto assunto bom para trazer, eu tenho tanto conhecimento a passar na área tal. Não, fala do evangelho, fala de Jesus, fala da missão que ele veio nos salvar, perdoar os nossos pecados, a promessa de vida eterna, o arrependimento. Isso é o evangelho. É uma mensagem simples, meus irmãos, mas é poderosa para salvar o mais vil pecador. E ele delegou à sua igreja, meus irmãos, nessa promessa, não apenas da palavra, ele prometeu também a essa igreja a autoridade. Se vocês prestarem atenção, logo após ele falar sobre o evangelho, o dever de pregar, ele diz outra promessa. No versículo 17 ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. E ele começa: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo estava anunciando o evangelho em Filipos, cumprindo essa ordem dita por Jesus, falando dele. Até que veio uma jovem com espírito de adivinhação e começou a atrapalhar essa evangelização. Paulo, tendo discernimento do Espírito Santo, sabendo que aquele elogio que ele estava recebendo era do próprio Satanás, Paulo olha para aquela jovem e repreende o espírito que estava naquela jovem, e o espírito sai, e aquela jovem é liberta pelo poder do nome de Jesus. Então a eficácia da evangelização é o nosso compromisso debaixo dessa promessa, que essa palavra tem poder de salvar. Não apenas isso, nós também estamos debaixo da promessa que a autoridade de Jesus nos acompanha. Lembro, meus irmãos, quando faço missões com o pastor Davi para uma comunidade chamada Olho d'Água da Bica. Antes do Olho d'Água da Bica, próximo a Laje do Meio, uma família estava desesperada. Estavam vendo vultos, estavam ouvindo vozes. O pai que havia falecido estava aparecendo para as pessoas, puxando até mesmo os lençóis daqueles que estavam dormindo. Estava uma verdadeira opressão. O pastor Davi soube da história, foi lá convidado pela própria família, e foi. Chegando lá, o pastor Davi ouviu tudo o que estavam dizendo. E não há como duvidar que era uma ação diabólica. Como pode alguém morto estar aparecendo com todas essas aparições, até por cima da cerca ele viu pessoas andando. Era uma situação aterradora. O pastor Davi olha para aquela família, quase todo mundo ali desviado, afastado dos caminhos de Deus. O pastor Davi disse assim: olhe, se vocês voltarem hoje para Jesus, vocês nunca mais virão vozes, virão vultos, e nada disso vai acontecer na casa de vocês. Se vocês creem hoje, e a família crê em Jesus Cristo, volta para Jesus, e nunca mais vira um vulto, nunca mais teve lençol puxado, por causa da autoridade que recebemos no nome de Jesus. O exemplo que eu citei de Paulo, meus irmãos, é de 2000 anos atrás, e esse foi um dia desse.
para mostrar que o Espírito Santo que está em Atos dos Apóstolos é o mesmo que está sobre nós. Nós temos o poder da palavra com essa promessa que salva, estamos debaixo da promessa da autoridade do nome de Cristo, mas é preciso crer no nome, que é o nome de Jesus. E a promessa diz respeito, meus irmãos, a falar em novas línguas. Em Atos capítulo 2, os apóstolos, na verdade era a igreja que estava reunida no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre eles, cada um começou a falar em línguas, meus irmãos, e aqueles que viram aquela situação, eles entenderam que eles estavam falando as maravilhas de Deus. Se houve uma barreira linguística, se havia uma limitação do Evangelho, o poder do Espírito Santo tinha derrubado aquela barreira. Lembremos, irmãos, que em Gênesis capítulo 11, houve uma torre chamada Babel, em que Deus amaldiçoou a raça humana por não querer se espalhar sobre a terra e confunde o idioma. Mas agora, só Deus sabe quanto tempo depois, com a descida do Espírito Santo, Deus faz questão de essa barreira ser quebrada, para que todo mundo ouça o Evangelho, seja em português, seja em inglês, seja em aramaico, seja em grego, qualquer idioma. E, meus irmãos, o livro mais traduzido do mundo chama-se Bíblia Sagrada. Ela não é traduzida só em idiomas, ela é traduzida em dialetos. Existe um idioma oficial em um país, mas em algumas regiões são dialetos. Até em dialetos a Bíblia é traduzida, para se cumprir essa promessa de que ouvirão a palavra de Deus em muitos idiomas. E essa promessa está de pé, meu querido, e essa autoridade está sobre nós, a autoridade da palavra, a autoridade do nome de Cristo. E existe outra promessa, é a promessa de proteção. Jesus continua falando para os apóstolos da seguinte maneira. Jesus disse assim no versículo 18, para concluir: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se havia, meus irmãos, uma tentativa do mal em matar a igreja no primeiro século, é inegável. Se houve tentativas de envenenamento, não há dúvida. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, chegando na ilha de Malta, quando ele sobrevive de um naufrágio, ele vai juntar alguns gravetos para fazer o fogo. Quando ele pega o graveto e joga alguns deles no fogo, uma víbora estava nos gravetos e fica pendurada no braço de Paulo. Todo mundo sabia que aquela víbora era venenosa. E estavam esperando que Paulo morresse. E todo mundo ficou olhando, esse homem vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Irmãos, e Paulo não morreu. Para a glória do nome de Jesus, ficou bom. Aí na ilha de Malta disseram assim: esse homem é um Deus, que nem veneno mata. Não é que Paulo fosse Deus, ou que aquela cobra não tinha veneno. Ele estava debaixo de promessa, de que não morreria, enquanto a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E tinha muita gente para ouvir o Evangelho, através da vida de Paulo. Então isso mostra, meus irmãos, que existe um projeto de Deus da nossa existência. Você só sairá dessa terra, você só morrerá quando a promessa de Deus cumprir no que diz respeito à missão que você deve fazer. Quando é isso, pastor? Não sabemos. O que eu sei é, a igreja está debaixo de promessa, ela não vai desaparecer, pode tentar matá-la do jeito que imaginar. Lembremos, meus irmãos, da Covid-19, quantas pessoas morreram. Lembremos, alguns séculos atrás, meus irmãos, da peste negra. Martinho Lutero, escrevendo sobre ela, disse: eu pensei que o mundo ia desaparecer. 30% da Europa sumiu por causa da peste negra. E muitos desses irmãos eram cristãos que morreram. Mas eu quero que você preste atenção que até a peste negra a igreja sobreviveu. Martinho Lutero, escrevendo, disse: mas algo sobrenatural veio sobre nós e sobrevivemos, e aqui estamos nós. 500 anos depois, muitas pestes vieram de praga, e você está de pé. Estamos debaixo de uma promessa que a igreja não desaparecerá da terra. E quem garante essa promessa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O menino, chamado de Rei Pelé, muitos anos depois, é claro, conseguiu cumprir cabalmente a promessa que fez ao pai, porque mostrou para que veio ao mundo.
Eu quero que vocês entendam que maior que esse rei chamado Pelé, é o rei da bola apenas, é que o nosso rei Jesus também fez promessas. E eu quero que você tome posse dessas verdades maravilhosas e creia que quando você prega, tem poder de salvação. Que quando você anda, quando você caminha, a autoridade do nome de Jesus está sobre você. E a proteção que Ele fez à sua igreja está sobre nós. E que a enfermidade só é eficaz sobre nós até quando Deus permite. Que a morte só vem sobre nós até o dia que Deus permite. Quando Ele não quer, nada pode acontecer a você. Eu concluo, meus irmãos, a minha palavra, um testemunho da nossa irmã Sonária que está aqui nessa noite. A irmã Sonária, quando ela precisou fazer hemodiálise, perdendo a capacidade dos rins, 98%, precisa fazer hemodiálise, é claro. Mas a irmã Sonária tinha um mal contra ela, que para nós é bom, mas para ela era mal. Ela tinha uma imunidade muito alta. Quem tem imunidade alta não pode receber transplante, porque o risco de rejeição é altíssimo. E a porcentagem, irmã Sonária, de rejeição, de entrar na fila do transplante, era 99,5%. Era quase impossível Sonária receber um rim. Eu estava um dia em casa e quando foi pela manhã, por volta de 6 horas, eu me acordei com a mulher me chamando. E a mulher dizia assim, Sonária. Eu me acordei e a mulher disse de novo, Sonária. E eu me levantei e disse, eu não sou Sonária, meu nome é Arthur.